E vejam que interessante que aqui, bom, as que consomem mais potência estão mais à direita, então as mais econômicas energeticamente estão à esquerda, mas em velocidade as que estão mais acima aqui têm maior número de operações por segundo, então traduzindo isso para um modelo inteligente, elas tendem a ter menor latência, então são modelos mais rápidos. Agora, se a gente vê essas curvas, ou essas linhas, na verdade, essas retas aqui, nós temos patamares que relacionam número de operações por watt. Então é é, é, energia gasta para uma determinada quantidade de operações. Então, quanto mais, agora imaginando uma seta na diagonal aqui, quanto mais próximo deste ponto, mais estamos econômicos, mas considerando as operações, na verdade, operações por watt somos mais econômicos. Então, o ideal seria uma solução aqui, e aqui seriam as soluções menos eficientes. E observem que o que está isolado aqui é uma solução usando CPU, então como tendo maior gasto para a quantidade de operações que é capaz de realizar, enquanto as soluções usando sinal misto atingem este patamar. Mas dando um olhar mais dedicado às implementações digitais, pelo menos com este extrato dos trabalhos que foram pegos por esse trabalho para fazer a comparação, nós temos aqui uma nuvem de pontos com as implementações em FPGA e as implementações em ASIC que estão mais espalhadas aqui pelo espaço de critério. Mas observem que existe uma concentração bem grande aqui de soluções usando ASIC já como produto aqui nesta região. Bom, feito a contextualização inicial, vamos falar sobre coisas que são realmente revisões iniciais e servem para que tenhamos essa informação de forma acessível, como mencionei mais cedo. Então, aqui está demonstrado apenas como seria a representação de um número em base decimal em suas partes, né? Então 5 vezes 10 na 3, mais 9 vezes 10 na 2, mais 2 vezes 10 na 1, mais 1 vezes 10 na 0. Então, neste contexto, que a gente não está falando de número binário ainda, este seria o most significant digit, né? Seria o dígito mais significativo, e esse seria o least significant digit, então dígito menos significativo. E a gente faz a mesma coisa posteriormente para números binários. Mas aqui apenas representando a parte decimal aqui, a gente faz a mesma análise, só que multiplicando por 10 na menos 1, quando a gente passa para o número posterior à vírgula, e depois vezes 10 na menos 2, e assim a gente pode montar números, agora ainda em base decimal, também com casas depois da vírgula. Quando a gente fala em números binários, a ideia é a mesma, então aqui está representado o número 1011 em base binária, só que agora, em vez de ser vezes 10 em alguma coisa, é vezes 2, hein? 2 na 3, mais 0, este 0 vezes 2 na 2, e assim por diante até chegar na 2 na 0. E com isso a gente pode também converter para o nosso valor decimal. E agora a gente chama de most significant bit, o bit mais significativo, e least significant bit, o bit menos significativo. E a mesma análise que foi feita anteriormente para representar valores depois do separador binário aqui, né, que seria, eu ia falar separador decimal, mas aqui nesse caso é um separador binário, fica então os valores acima, vezes 2 na 3, vezes 2 na 2, e assim por diante, até 2 na 0, e depois, no caso aqui, 0 vezes 2 na menos 1, mais 1 vezes 2 na menos 2, e aí aqui convertido o valor para a base decimal. Bom, em muitos contextos vocês vão precisar representar valores negativos também. Isso se aplica a modelos inteligentes. E nesse caso vocês vão precisar escolher entre adicionar um bit a mais na palavra digital de vocês para representar o sinal, que seria este tipo de sistema representado aqui acima, e isso tem a facilidade de... A leitura da magnitude é a mesma, só o sinal, que é um bit adicional, faz a gente visualizar isso como um mais determinado valor ou menos determinado valor. A limitação disso é nós, assim, precisaremos fazer nas operações, seja uma soma, uma multiplicação, também uma leitura
mais separada deste sinal, deste bit que representa o sinal, para conseguir fazer a operação apropriada, para entender como manipular as nossas entradas da função. Por outro lado, se nós utilizarmos um sistema baseado em complemento, apesar de modificar um pouco como se faz a leitura do sinal, isso tem a grande vantagem de possibilitar que as operações sejam mantidas, a forma de fazer as operações seja mantida e não precisemos fazer uma análise especial, em muitos casos, de como o bloco lê essa informação. Então, seja positivo ou negativo, o bloco lê a informação de forma igual e o resultado permanece coerente. Apenas complemento que isso é correto para adição e subtração, ou seja, não precisa modificar a forma de eu fazer a operação para adição e subtração, quando se trata de números positivos e negativos, mas isso não é verdade para todos os blocos, ou seja, não é para todos os tipos de operação que não vai ser necessário cuidado especial. Bom, para representar então um valor em complemento de 2, aqui temos como se ler, na verdade, uma palavra digital escrita em complemento de 2, para depois a gente entender como fazer a conversão para ela. Então, se esta palavra já é sabidamente em complemento de 2, observem que este 0, o que seria o bit mais significativo, na verdade vai ser multiplicado por menos 2 elevado na 4, que no caso 0, 1, 2, 3, 4, na posição onde ele está. Os outros vão ser multiplicados da mesma forma que faríamos anteriormente. Quando este bit é 1, o bit mais significativo é 1, então representa um valor negativo, a primeira coisa, mas ele não vai ser como se fosse menos um valor contado a partir dos demais bits, né? Como se fosse uma conversão simples. Mas na verdade vai ser a parte mais significativa, que é justamente esse primeiro bit, vai fazer com que exista uma grande parcela subtraída do nosso valor e os demais bits vão ser somados, se afastando desse extremo negativo. Então a leitura é modificada em relação àquele caso que seria apenas um bit adicional representando o sinal. Isso fica evidente porque, se vocês observarem, essas duas palavras digitais, a de cima e a de baixo, excetuando o bit mais significativo, são idênticas. E se fosse o cenário em que apenas este valor representasse o sinal, este seria 11 e este seria menos 11, o que não é o caso. Bom, continuando então, observem que a gente precisa saber converter um número para complemento de 2. E isso é equivalente a inverter o sinal do nosso número. Comecemos com o número em representação decimal, 11, e a representação dele em código binário. Uma vez que a gente tem essa representação do número positivo em código binário, se a gente quiser fazer o complemento de 2, isso significa que estamos invertendo o número, estamos fazendo com que ele vire menos 11. E para isso, a gente inicialmente inverte cada bit, ou seja, inverte cada bit individualmente. Então, isso que eu vou selecionar agora é exatamente o inverso bit a bit do que foi mostrado antes, e adiciona o valor 1, que seria então adicionar no bit menos significativo 1, e isso resultará nesta representação aqui. Se vocês conferirem com o slide anterior, lerem de acordo com o slide anterior, vão ver que é menos 11. E a mesma coisa está feita mais de uma vez. Então, partindo aqui do menos 11, que já foi mostrado anteriormente como chegar, a gente, se a gente for fazer o complemento de 2 deste número, vamos inverter cada bit individualmente e depois somar mais 1 e chegaremos no 11, no valor original. Aqui no caso de termos 3 bits, está representado como é o número decimal que queremos representar, como se representaria esse número positivo em binário, e aqui a gente está considerando apenas algum dos valores em binário que são do nosso interesse, porque para o próximo passo está coberto por completo. Então, claro que se a gente começasse a representar apenas números positivos em binário, ignorando os negativos, a gente poderia ir mais longe aqui com essa nossa escalação em binário, mas pensando já nesse próximo passo, que é a representação em complemento de 2, observem que, primeiro, o número que começa com 100 é o mais negativo de todos. Ele vai ser o valor mais negativo do nosso rol aqui de possibilidades de representação decimal. E conforme a gente vai somando outros valores, a gente vai se afastando desse extremo negativo, como eu falei mais cedo, até que chegaremos no 000.
e a partir daí iremos até o mais positivo possível, que será 0 no primeiro bit e os outros preenchidos com valor 1. Ainda no espírito da revisão, que cabe a nós fazermos agora, é observarmos se, de fato, as operações de soma e subtração permanecem corretas caso estejamos trabalhando com o complemento de 2. Então, para ilustrar isso, temos aqui um caso em que estamos pegando um zero em base decimal ainda, mais o menos 1 em base decimal, e o que queremos é o resultado menos 1, representado em base decimal aqui. E a gente vai fazer isso em complemento de 2 para ver se o resultado é o mesmo. E observem que, se eu tenho, então, em complemento de 2, o zero, quer dizer, o meu zero que eu gostaria aqui, que é o próprio 000, mais menos 1, que está aqui, o que eu vou obter é 1. Ou seja, o meu 000 mais 1 vai dar 1, que é o próprio menos 1. Então, está a leitura desse meu 1 é idêntico ao meu menos 1 que eu queria obter. Então, nessa operação está correto. Agora, fazendo um segundo exemplo, onde a gente tem menos 1 mais menos 1. Então, menos 1 mais menos 1 vai chegar em menos 2. Então, o que a gente quer na resposta é 1, 0. E fazendo isso, então, com a nossa soma binária desses valores representados em complemento de 2, a gente vai ter esse 1 mais 1, vai dar 1, 0. Então, aqui está o 0, o 1 vai para o carry aqui. Vai ter 1 mais 1 mais 1, então vai ser 1. Aqui está o valor de 1. E aqui tá vai estar um carry, né? Aí, mais uma vez, 1. Então, a gente tem essa resposta. E, ignorando o que sobra aqui, né, o valor mais significativo, o que a gente tem é, então, esse nosso 110. E assim a gente vai fazer, então, a leitura da palavra digital final. E aqui tem mais um exemplo que vocês podem conferir, mas já é repetitivo, é só para que vocês tenham mais um exemplo mostrando que funciona corretamente a soma de números binários representados em complemento de 2, sem a preocupação em verificar qual é o sinal separadamente. Ou seja, a operação em si independe de que vocês vejam e analisem o sinal de cada um dos argumentos antes de fazê-la. Bom, então, se a gente vai fazer uma revisão rápida, é válido a gente começar com circuitos combinacionais. Então, circuitos no qual não existe memória, e a gente utiliza, então, portas lógicas para fazer o sistema completo. Para fazer toda a parte combinacional, a gente usa conjuntos de portas lógicas que vão nos entregar, então, uma função lógica no fim. E é importante mencionar que, para fazer essa revisão, que eu chamei de rápida, que de fato tem a intenção de ser rápida, a gente usou como referência o livro Digital Design, de Frank Verheyen. Então, aqui uma rápida passada por algumas portas lógicas. Então, NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR. Inclusive, a XOR vocês já usaram algumas vezes nos exemplos iniciais para tentar avaliar a capacidade de algum modelo de inteligência computacional simples. Então, a XOR costuma ser um bom teste inicial para ver se o modelo é capaz de modelar uma função não linear, mas agora a gente está vendo ela num outro contexto, né, como um bloco construtivo para circuitos digitais. Bom, e há mais de uma forma de fazer uma representação de uma função a partir de alguma entrada. E uma dessas formas é, a partir de uma tabela verdade, identificar quais são os termos que têm saída igual a 1 e criar, então, uma função a partir de soma de produtos mínima, ou soma de memterms. Então, a gente vai fazer um exemplo agora, mas levando em consideração sempre que, nesse caso, a gente está fazendo a criação de uma função a partir da soma de todos os termos que representam saída igual a 1. Então, todos os memterms, que são termos que incluem todas as variáveis, sejam verdadeiras ou falsas. Então, se a gente pega todos os memterms que representam o valor lógico 1, nesse caso nós teremos esta linha e estas duas linhas aqui. Então, são 4 memterms. Cada termo desses representa o que está no estado A, na variável A, B, C de entrada, em cada uma dessas linhas. Então, pegando essa como exemplo, o A barrado vezes B vezes C. Então, é isso que está colocado nesse primeiro memterm.
No segundo MinTerm, temos A barrado vezes B vezes C. No terceiro MinTerm, A vezes B vezes C barrado. E o último, A vezes B vezes C. Com isso, nós temos uma descrição de como obter a função, a saída correta a partir das entradas, mas ela não é ainda simplificada, ela não está otimizada para realizar o menor número de operações possível. Portanto, para fazer a simplificação, a gente usa algum dos métodos dispostos aqui ou outros, sendo que o que vocês provavelmente estudaram inicialmente nas disciplinas de circuitos digitais foram os mapas de Carnot e a simplificação algébrica, e leram a respeito ou viram que este segundo método é o mais facilmente utilizado por algoritmos de computador para fazer essa simplificação, dentre esses listados aqui. Bom, então se a gente quer fazer uma implementação, pensando apenas em circuito combinacional, a gente pode visualizar o grande quadro como uma sequência de 3 passos principais. Ainda lembrando que eu estou usando essa versão mastigada ou didaticamente bem compilada que é colocada no livro do Frank. Então, capturar a função, que é aquilo que vimos agora há pouco, que é a partir de uma tabela verdade ou a partir de algum outro método, obter qual que é a função que queremos descrever com o nosso sistema, descrever a função combinacional que a gente quer descrever com o nosso sistema. Sendo uma tabela verdade ou não, a gente vai partir para converter para a equação. Então, supondo que não tenha partido de uma tabela verdade, a gente começa já nesse passo, onde a gente obtém a equação diretamente e simplifica ela. Posteriormente, é a implementação em si, é criar o circuito que corresponde àquela função que já criamos, né? Então, naturalmente, essa é uma visão bem rápida e simplificada de como fazer a implementação no circuito combinacional, mas é válido para esse nosso espírito do momento de fazer uma revisão à velocidade da luz.